Boa noite, estamos começando agora o terceiro Conexão ND especial Cidade Ameaçada, que trata sobre ocupações irregulares aqui em Florianópolis. E hoje eu estou recebendo mais 3 convidados e junto vamos em busca de uma solução para um problema muito importante e um problema preocupante que cresce desenfreadamente a cada dia e impacta diretamente na vida de todos os florianopolitanos. No programa de hoje, eu estou recebendo o Tenente-Coronel Pablo Neri Pereira. Ele é comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar. Também conosco o Rodrigo Marques, presidente do CONSEG, aqui do Centro. E Flávio Schaeffer, assessor de Relações Institucionais do CREA. Lembrando a você que está aí nos assistindo que também pode acompanhar o programa simultaneamente no portal ND+. E eu começo primeiro agradecendo a presença de vocês, porque nós estamos tratando de um tema extremamente importante para a nossa cidade, nós que vivemos aqui, nós que gostamos tanto da nossa Florianópolis. E até vou fazer uma colocação para vocês antes de começar as perguntas. Esse é o terceiro programa. Os 2 programas anteriores tiveram uma repercussão muito grande, o que me chamou a atenção, que demonstra a preocupação do cidadão florianopolitano com a sua cidade e a preocupação com um problema que aí vem o X da questão, um problema que eles não acreditam que tenha solução. Isso me deixou preocupado, até porque todas as manifestações que eu recebi foram parabéns pelo programa, mas infelizmente não vai resolver nada. É esse o sentimento, de repente, do senhor? Bom, muito boa noite a todos que nos assistem. Com certeza, não. Eu penso que, além de importante, é um tema essencial para a nossa cidade. Nós entendemos que é um problema complexo, vimos isso acontecer em outras cidades, o Rio de Janeiro sempre é citado como exemplo, e o que nós temos que fazer é aprender com esses erros que outros estados e outras cidades cometeram. Ele não é insolúvel, com certeza é difícil solução, passa por um problema social muito sério, e normalmente as pessoas associam isso somente ao processo de favelização. Mas eu quero botar mais um componente nisso. As ocupações irregulares, as construções ilegais, elas têm um mote econômico-financeiro muito forte por trás. Não se enganem, muitas dessas construções têm a vantagem de serem ilegais e irregulares. Porque quando você quer legalizar, quer fazer da forma correta, custa muito, tem muita burocracia. E talvez por isso seja importante nós discutirmos essa questão. O que está por trás disso tudo? Quanto de dinheiro está envolvido nisso? Quanto de interesse tem em fazer com que essas construções ilegais sejam mais vantajosas do que as construções legais? Eu acho que esse é um tema que a gente pode desenvolver nessa conversa, Paulo. Mas, de repente, a construção legal, ela está no contraponto da construção ilegal. Agora nós não vamos legalizar e vamos manter ilegal e estimular a ilegalidade? É justamente o contrário. O que nós precisamos fazer é estimular a legalidade, tirar todas as travas burocráticas, discutir o plano diretor da cidade, discutir o código de obras, facilitar, eu quero crer que o CREA aqui, o nosso colega do CREA aqui pode explicar isso muito melhor, fazendo com que o cidadão seja respeitado no seu interesse em fazer um imóvel legal e não criando barreiras, o que acaba facilitando. Porque a verdade é a seguinte, quem vai fazer ilegal está à margem da lei, não se importa, pouco se importa. Ah, agora eu entendi. Então, no momento que eu vou construir, eu enfrento tantos obstáculos que eu acabo na tendência da ilegalidade. Infelizmente, é exatamente isso. Um dos pontos. Mas aonde é que nós chegamos? Chegamos na Prefeitura, na Câmara de Vereadores? Chegamos exatamente nesse ponto. Prefeitura, Câmara de Vereadores que criam as nossas leis e, principalmente, a conscientização da sociedade, que esse é um problema, voltando ao início do que o senhor falou. Nós temos que entender que não é aceitável que a gente tenha esse tipo de situação numa cidade como Florianópolis. E é importante que a sociedade civil se manifeste. Eu aqui estou como presidente do CONSEG Centro exatamente para trazer isso, ou seja, a sociedade civil é parte importantíssima disso. Você, é que a tintura hoje deixou meu cabelo mais branco. Agora, eu queria lhe perguntar, basicamente, embora
só para aliviar um pouquinho, mas eu queria lhe perguntar sobre o CREA. Qual é a importância do CREA para o cidadão florianopolitano? Ele sabe dessa importância? Ele sabe como chegar no CREA e o que o CREA traz de benefício para a cidade e para ele? Boa noite. Basicamente, o CREA tem a função de fiscalizar os profissionais, né? Basicamente, fiscalizando a regularidade da fiscalização junto às construções. Então, se existe um profissional habilitado, o responsável técnico está ok. Caso não tenha, é considerado como obra irregular perante a classificação de risco. Risco, digo, em relação... Por quê? Se for considerar um projeto arquitetônico, estrutural e os complementares, existe uma responsabilidade técnica para isso, né? Para a execução, da mesma forma. Às vezes até existe o projeto, mas a execução é feita pelo proprietário. Nesse momento, o CREA age, ele busca a formalização das construções. E, de forma geral, a gente tem recebido denúncias e outras formas de comunicação, feito as fiscalizações. Só para ter um dado, até o mês passado, a gente já fez mais de 1.500 fiscalizações em Florianópolis, sendo que mais da metade tinham indícios de irregularidade. Isso é paralelo com a fiscalização da prefeitura ou é independente? Não, isso é independente. Até é importante citarmos a prefeitura que a gente assinou no mês passado, final do mês passado, um convênio de fazer uma fiscalização conjunta com troca de dados através de imagens aéreas e drone, e que isso será implementado provavelmente já no início do mês que vem. E isso foi discutido aqui em outros programas, de uma união de forças na tentativa de resolver o problema, porque não adianta um brigar de um lado, o outro brigar do outro, e a solução não chega nunca. É uma soma de forças, né? A gente acredita, a gente também está fazendo um termo muito parecido junto à Celesc para fazer a informação das unidades que possuem o famoso gato. Então, é uma informação que vai ser compartilhada nesses órgãos fiscalizadores. Com isso, a gente acredita que vai ter uma performance muito melhor na fiscalização e a população no entendimento da segurança. Tenente Coronel, agora eu vou bater numa ferida preocupante. Nós citamos aqui, foi citado agora há pouquinho pelo Rodrigo, sobre o Rio de Janeiro. Eu vivi no Rio de Janeiro durante 15 anos, eu conheço bem o Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, mas vi o Rio de Janeiro se deteriorar. Foi bem na época que eu vivi naquela cidade maravilhosa. E se deteriorou com os focos de droga, os focos de marginalização, os focos de crime, todos eles aonde? Aonde não tinha uma assistência do poder público, que eram as favelas. E hoje nós estamos tendo esse problema aqui também, que eu também vivi a evolução. Como é que é resolver isso? Eu já fiquei sabendo até que a Polícia Militar em algumas favelas não consegue nem entrar. É fato? Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio, Rodrigo. Prazer estar aqui em nome da 21º Batalhão de Polícia Militar. Bom, na capital não é fato, né? Na capital, a Polícia Militar, tanto o 21º Batalhão de Polícia Militar, quanto os demais batalhões, o 4º Batalhão da área central e o 22º da área continental, não existe nenhuma área que a gente não entre, não patrulhe, não só nós, mas todos os serviços públicos de maneira geral, eles acabam tendo acesso a essas áreas. Então, mas há o tráfico de drogas, né? Há o tráfico de drogas, há organizações criminosas do tráfico de drogas, inclusive no norte da ilha, né? A gente tem até a questão do projeto na Vila União, que há 3 anos atrás houve uma guerra de facções criminosas ali que resultaram em vários homicídios. E não existia aqui em Florianópolis e acabou sendo importada do Rio de Janeiro. Exatamente. A comparação com o Rio de Janeiro, ela é um pouco descabida, né? Porque Florianópolis ela é uma capital diferente, é uma capital insular, é uma capital de crescimento tardio dentre as capitais brasileiras, né? Então, a gente que é daqui ou que mora aqui há bastante tempo sabe que, comparado com praticamente todas as capitais brasileiras, Florianópolis ainda é ainda uma capital com um crescimento populacional bem menor que as outras. Mas Florianópolis ela vem passando por um crescimento exponencial, né? No caso do norte da ilha, né? A gente sai... onde o senhor atua diretamente. O 21º Batalhão atua, né? Toda a área do norte da ilha, né? A gente sai de uma vocação de bairros balneários, né?
e Jurerê, Canasvieiras, Ingleses, né, que tinham uma vocação mais turística, que tinham um movimento mais sazonal, e esses bairros hoje passam a atuar, passam a existir como pequenas cidades. Então, hoje, os bairros são pequenas cidades autônomas no norte da ilha, né? A própria SC 401, né, que tinha o objetivo de ligar o centro ao norte da ilha, na verdade, ela hoje funciona como uma via de trânsito urbano, né? Ingleses, Canasvieiras, hoje, na verdade, são pequenas cidades. Sim, Ingleses, Canasvieiras, Jurerê, o morador desses bairros não precisa praticamente fazer nada no centro. Só que daí no entorno começa a criar a favelização. Exatamente, o crescimento urbano, né, ele tem o engrandecimento do turismo, dos serviços, mas também tem esse processo de degradação urbana que é comum das capitais brasileiras também. Então, a Polícia Militar acompanha isso há bastante tempo, porque a gente está 24 horas na rua, né? E a gente vem acompanhando o crescimento dessas comunidades, que acabam vindo com a migração populacional, né? Essa migração regional. Florianópolis recebe bastante pessoas de fora para o setor terciário, para trabalhar no turismo, então há um crescimento do setor imobiliário, mas, ao mesmo tempo, né? Essas comunidades começam a crescer de maneira desordenada, muitas delas através de invasões de área de APP, e com o tempo, né, com o crescimento dessas comunidades, né, o crime acaba se escondendo, né, usando a vulnerabilidade social dessas pessoas para acabar se escondendo ali. Então a gente... Coronel, me chamou a atenção agora, ouvindo o senhor, me chamou a atenção. Como vocês estão no dia a dia, da segurança pública, vocês percebem naturalmente o crescimento, como o senhor mesmo falou. Eu tenho um dado aqui que me chamou a atenção aqui, 11.419 moradias faveladas em Florianópolis. Houve um crescimento absurdo aqui em Florianópolis do ano de 2010 ao ano de 2020, sim, principalmente aqui no maciço do Morro da Cruz. Mas como nós estamos lá na sua área, a Polícia Militar ela não denuncia esse crescimento de repente, para a Prefeitura? Sim, na verdade, há um trabalho de parceria constante com o Poder Público Municipal, com o Ministério Público, inclusive há uma força-tarefa já instalada, né? Então, a gente tem um contato quase que semanal com os órgãos da Prefeitura. Alguns anos atrás, a Polícia Militar, com a Prefeitura, foi protagonista de várias demolições de área de APP, em dunas, na região dos Ingleses. Vocês agem como fiscais também. Exatamente, até porque a Polícia Militar ela possui uma vocação hoje, né, de atuar nas causas do problema. Então, a gente está pautado em ações nas causas dos problemas, né? Justamente a gente faz esse tipo de diagnóstico de fatores que orbitam o crime, ou o crime que vai se agravar futuramente. No caso das invasões irregulares, do crescimento das comunidades, há uma preocupação nossa, né, com o tráfico de drogas e com a questão das organizações criminosas, e a gente patrulha, a gente está diariamente em todas as comunidades da capital e do norte da ilha, principalmente ali falando do 21º Batalhão, né, para que a gente mantenha não só a segurança da cidade, mas também dessas comunidades vulneráveis socialmente que estão à mercê aí, de repente, de organizações criminosas. Então, a Polícia Militar, né, ela patrulha 100% da capital de maneira dioturna e sem problemas. A gente tenta manter uma parceria quase que diária, semanal com a Prefeitura, justamente no repasse desses dados, né, de invasão, de construção irregular, mas esse processo de urbanização, de crescimento urbano da cidade, ele está bem acelerado. Então, para citar o exemplo, a gente tem ali nos Ingleses, na entrada dos Ingleses, né, uma comunidade, que é a comunidade conhecida vulgarmente como da Lajota, que em 2016, 2017, era uma área de APP com uma área que seria um loteamento, que não tinha nenhuma residência ali. Então, em cerca de 4, 5 anos, a gente tem mais de 200 famílias morando ali em situação de favelização. E como tirar essas pessoas dali? Eu não sei se essa pergunta é mais para o coronel. Não, é para vocês. Vocês estão... Eu penso que a questão não é tirar, a questão é entender que nós não podemos deixar se instalar. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores agora passou a questão das ruas. Ou seja, a partir do momento que um loteamento irregular se instala, você não pode dar nome para a rua, você não pode fazer ligação de energia elétrica, água, porque a partir do momento que você tem instalação de pessoas, e nós estamos falando de pessoas, você não pode simplesmente pegar uma família e desalojar. Nós temos aí mecanismos como o REURB, que já foi discutido aqui,
Mas o mais importante nesse momento, e aí citando o Rio de Janeiro, já que sou carioca e o senhor conhece tão bem quanto eu o Rio de Janeiro, é exatamente não deixar acontecer. Eu penso que as forças-tarefas que estão instaladas hoje na cidade, eu faço parte de algumas, é exatamente nesse sentido, não deixar acontecer. Mas daí teve a representante da Floran aqui dizendo que aumentou e muito esse tipo de invasão durante a pandemia. Ou seja, então estão falhando no não deixar acontecer. Na verdade, nós temos que lembrar que a pandemia fez com que boa parte dos nossos esforços fossem direcionados à questão da Covid. E, obviamente, nós notamos isso, inclusive no Conseg Centro, isso foi muito relatado, que por conta das autoridades estarem focadas num assunto que era um assunto prioritário, muitas pessoas aproveitaram esse momento para fazer construções irregulares. Isso é um fato e é verdade. E principalmente em áreas de preservação permanente, o que não pode, sob hipótese nenhuma, ser aceitável. Não obstante da hipossuficiência financeira dessas pessoas, nós não podemos aceitar que essas áreas sejam tomadas. Até porque depois que lá estão, a gente sabe como funciona o judiciário. Entende de uma forma diferenciada e aí acaba que você nunca mais consegue dar fim àquele problema. E aonde entra o CREA aí? No CREA a gente tem uma comissão de interesse social que basicamente tenta, de alguma forma, conduzir esse pessoal a uma regularização das suas unidades. O REURB é um caminho que pode ser utilizado para que faça a formalização e efetivamente financiamentos e até ter a própria propriedade, mas nesses locais onde existe invasão isso não é possível. Então é necessário realmente que ocorra uma inibição nesses pontos, porque sem isso não tem como regularizar e não tem como evoluir essa parte social que poderia ser feita, né? E qual a colaboração do CREA em relação ao plano diretor? Teve no passado uma comissão que participou nesse desenvolvimento, também em Sinduscom e outros órgãos, Conseg com certeza também estava. E existem algumas contrariedades que são importantes levantar, até pela necessidade, interesses, porque quando se optou por pegar e inibir o gabarito mais alto na nossa cidade e resolver espalhar a cidade, com certeza a nossa infraestrutura, digo água, esgoto, a própria energia, ela acaba ficando um pouco mais complexa. Então, quando houve essa decisão, foi tomada essa decisão em tornar a cidade mais horizontal, automaticamente forçou esses lugares a serem ocupados, né? E a nossa ilha, mais que 50%, são áreas de preservação permanente, né? 70% não pode ser edificado. Só temos 30% da ilha edificável. Por isso o custo elevado do metro quadrado. E por isso é que eu levantei a questão financeira, econômica financeira. Ou seja, a partir do momento que você tem um metro quadrado mais caro, você tem uma burocracia ligada à construção regular, você, de certa forma, você acaba incentivando o irregular. Porque o cara faz conta e olha, simplesmente isso aqui não compensa, melhor eu ser irregular, a possibilidade de ser pego ante ao número de irregularidades é tão grande, é pequena, em que acaba compensando. Depois ele vai acabar tendo uma multa, vai acabar tendo um ajustamento e segue a vida. E por isso é que nós temos que trabalhar nesse mote. Principalmente as pessoas que ganham dinheiro com isso. Porque não se engane, Paulo, não são pessoas pobres que fazem esses loteamentos, não são pessoas pobres que fazem essas invasões. Existe um cunho político, que na minha opinião não é político, é politiqueiro. Existe uma questão econômica, financeira envolvida e existem criminosos envolvidos nisso. Não esqueça disso. Nós temos hoje no Rio de Janeiro quem manda na área imobiliária? As milícias. É verdade. Né? Ainda não temos esse quadro, acho que o comandante pode falar mais, com mais propriedade, mas a verdade é a seguinte, onde há vulnerabilidade social, com certeza vai haver a questão da criminalidade. Mas nós já tivemos casos inclusive aqui no ND Notícias, a gente apresentou uma reportagem sobre traficantes vendendo lotes. Sim. E vendendo residências. Sim. É o exemplo que a gente tem no norte da ilha da Vila União. A Vila União, do lado do cartódromo dos ingleses. Tem uma comunidade ali que não é uma comunidade de favela, são conjuntos habitacionais construídos há alguns anos atrás. E é uma comunidade que ainda não possui uma regularização fundiária. Está ali há mais de 20 anos aquela comunidade. E justamente por ter essa informalidade, daí a regularização ela é importantíssima, né? Quando a gente tem uma casa registrada em cartório, pagando IPTU, com uma ligação correta de energia, de água, a gente tem a regularização, a gente impede que esse cidadão que viva numa situação de vulnerabilidade social, ele seja dominado por um ente criminoso, por um traficante. Então, no caso
A gente, quando tem a comunidade regular, vamos dizer assim, a comunidade ela é oficial, ela existe para o Estado, ela existe para a Prefeitura, ela existe para os entes públicos, né? Fica mais difícil do tráfico se instalar. Quando a gente não tem isso, a gente possui uma comunidade que não tem nome de rua, não tem invasão, não é invasão, essa vida urbana dessa comunidade ela acaba sendo informal. Então as pessoas vendem casa de maneira informal, de boca, né? Nem contrato de gaveta, né? E o traficante acaba indo lá e tomando conta através da força ou da imposição dessas comunidades e usando as comunidades como escudo para o tráfico de drogas. Aí a gente precisa do quê? Aí a gente precisa da polícia lá todo dia, fazer o patrulhamento, prender, tirar a arma, tirar a droga da rua, né? E esse processo policial, na verdade, ele é o fim de um problema, né? Começou lá atrás. Então, quando a gente tem a regularização fundiária dessas comunidades, ou a retirada delas, se são irregular, para uma área regular, a gente não acaba com o tráfico, né? Mas existe uma diferença, no caso do Rio de Janeiro, né? Que é o exemplo, em a gente ter o tráfico escondido em algum lugar, de maneira como fosse um varejo. Isso pode ter na beira-mar norte, pode ter no centro, pode ter no norte da ilha, no sul da ilha. E aí a gente tem um segundo estágio de gravidade, que é alguém tentando dominar territorialmente um bairro. Isso, aí, para a Polícia Militar, isso é inadmissível, né? Então a gente confronta esse tipo de situação. Tanto é que a Vila União, por que a Vila União tem um grande problema do lado do cartódromo dos ingleses? 3 anos atrás foram vários homicídios ali. Porque a Vila União é uma comunidade que carece de regularização fundiária, e ela, como está do lado da rodovia SC-403, ela não é uma favela, ela possui um acesso horizontal, ela é uma excelente loja de tráfico de drogas, ela é um excelente ponto para se vender drogas. Então havia uma rixa ali para se dominar o território. Hoje a Polícia Militar está ali 24 horas por dia, né, para manter a comunidade segura. Coronel, a Vila União foi um projeto, se eu estiver enganado, eu gostaria que os senhores me corrigissem. A Vila União foi um projeto de retirada de pessoas aqui da Via Expressa. Eu acho que foi na gestão Ângela Min. Sim, perfeitamente. Então, fizeram um trabalho pela metade? Esse processo ele é longínquo, né? É uma comunidade que tem ali há muitos anos, mas que sim, foi retirado, foi construído, e a comunidade ela não tem nenhum aspecto de favelização, né? Se a gente andar por lá, é uma comunidade casas bem construídas, ruas pavimentadas com iluminação pública. Mas sem legalização. Mas boa parte das casas ali não tem, até o líder comunitário lá, a Associação de Moradores, negocia hoje com a Prefeitura faz um trabalho hoje para tentar regularizar essas residências, e a Polícia Militar é parceira, tanto para tentar mapear esse problema, quanto para manter essa comunidade segura. Esse é um passo para tentar resolver? Sem dúvida, Paulo, mas eu gostaria de chamar a atenção, quando você citou o caso dos, o pessoal chama popularmente de conjuntinhos da Ângela, né? Isso. Como nós tivemos também o Favela Bairro no Rio de Janeiro, o projeto Singapura em São Paulo, a maioria desses projetos falharam. E por que falharam? Por um motivo muito simples. A partir do momento que você tira a pessoa da informalidade, ela começa a ter contas que ela não tinha. Ela começa a pagar luz, energia, começa a pagar água, começa a pagar IPTU, não raro começa a ter um condomínio, e isso acaba que não gera uma condição para que essa pessoa se fixe nessa moradia legal. Então, voltamos de novo na questão econômica. E aí, o que acontece? Ela faz um contrato de gaveta, passa isso para outra pessoa e acaba saindo. Foi o que aconteceu no projeto Singapura, que tem mais de 20 e tantos anos, foi o que aconteceu no Favela Bairro, e provavelmente é análogo ao que aconteceu aqui. E mais, como o Estado faz e depois não mantém esse trabalho, não raro essas áreas passam a ser fagocitadas por favelas. Eu costumo até citar o exemplo do Rio, falando o que você falou. O Rio de Janeiro era uma cidade cercada de favelas. Hoje o Rio de Janeiro é uma favela gigante com restos de cidade dentro. Exatamente por esse processo que nós não queremos e vamos trabalhar fortemente para que não aconteça em Florianópolis. E como a gente pode resolver esse problema? Pergunta de $1 milhão. E agora? Complexo. Eu acho que tudo começa tendo um entendimento um pouco diferenciado do plano diretor. Eu acho que a cidade tem necessidade de algumas áreas, algumas regiões que poderiam ser inseridas para esse tipo de população. Só que, obviamente, se só inserir a edificação e depois não der um apoio com educação, com creches e outros instrumentos, isso aí fatalmente vai entrar na mesma situação do que a gente tem hoje. Quando a gente fala vamos urbanizar a favela,
Daí nós caímos exatamente nessa situação que o Rodrigo falou. Nós vamos urbanizar a favela. Então a gente pega, coloca uma pracinha lá, coloca um postinho de saúde, um postinho de uma escola, e asfalta e vai embora. E daí? Mas eu posso me arriscar, eu sei que a resposta é praticamente pouco possível de ser respondida em tão pouco tempo. O primeiro passo está sendo dado. A sociedade civil organizada entender que é um problema social, entender que é um problema para a nossa cidade e discutir. E aí eu parabenizo esse trabalho que vocês estão fazendo, de divulgar, de trazer isso para uma conversa e para que as pessoas entendam qual é a cidade que realmente nós queremos. Perfeito. É essa a grande pergunta, né? Qual é a cidade que nós queremos? E nós levantamos isso aqui no Grupo ND. O que a gente quer para Florianópolis, né? E a gente, quando começa a ver que Florianópolis está enfrentando esse tipo de dificuldade e está avançando, e não vem a solução. E a solução, como foi dito, ela tem, mas não é imediata. Agora, como é que a gente consegue frear isso? É o REURB? É a Câmara de Vereadores? É um novo plano diretor? Ou é uma imposição, de repente, do Ministério Público sobre os organismos municipais, prefeitura, Floran e etc.? Quem que se arrisca? Eu acho que eu vou falar demais, né? Não, fiquem à vontade, esse programa é de vocês. Eu penso que o grande início... Desculpa. Mas é importante salientar que esses são processos longínquos e históricos. Quando a gente fala da Vila União, a gente está falando de uma comunidade que tem mais de 20 anos. Então, nós, a Polícia Militar, a gente está acompanhando o crescimento da cidade e, como o Rodrigo falou, a gente tem que discutir o que a gente quer de Florianópolis, né, enquanto cidade. Na segurança pública, na Polícia Militar, a gente vê que o crescimento da cidade ele passa a ter vários problemas que não somente essa questão da invasão irregular ou o crescimento desses bairros, que eram bairros, no caso do norte da ilha, bairros balneários, né, que hoje vivem como pequenas ou médias cidades até, eles trazem uma série de problemas. A gente tem problema do pessoa em situação de rua, da invasão irregular, né? Para se ter uma ideia, o 21º Batalhão tem um problema muito grande de perturbação do sossego alheio, então a gente atende por dia cerca de 1.000 ocorrências no 190, no final de semana passa para 2.000, 2.200 ocorrências, justamente por causa da perturbação. E aí essa questão da reflexão é importante, por quê? Porque a gente, como cidade, a gente tem no mesmo lugar uma área balneária, que de repente é um local legal para comprar uma casa, se aposentar e ter uma vida tranquila, e a gente também tem uma outra faixa etária, a gurizada mais nova, que quer balada, que quer festa, e aí esses dois conceitos eles também não casam, e aí estoura lá no 190, né? Então, essa questão de repensar a cidade isso que eu morei é uma questão bem durante complexa. 22 anos em Jurerê. Eu vivi muito esse ponto e contraponto, Sim. né? E vi muito trabalho de vocês em relação a isso. Mas uma coisa que me chama a atenção, a gente está falando muito da ocupação irregular, a gente está falando muito da favelização, mas tem também a Florianópolis. A construção em Florianópolis, que eu acho que também tem erros. Tem avanços que, de repente, a cidade não comporta e não suporta. Então, se fala muito, tem que cuidar da mobilidade urbana, tem que cuidar disso antes de levantar um prédio aqui. Não cuidam de nada e levantam o prédio. E agora? Entendo que o fato de levantar o prédio, ele tem uma importância um pouco menor em relação à cidade horizontal. Volto a frisar de novo que a gente tem problema de energia, temos problemas de esgoto, é um dos maiores problemas. Uma cidade balneária como Florianópolis está atendida da forma como está pelo esgoto é terrível. Por quê? Cada vez que a gente tem que avançar quilômetros de rodovia, levando energia, água e esgoto, o custo é muito caro. Então, a centralização, se pegar uma cidade americana, normalmente a parte central, downtown, é a parte elevada, a parte alta, o skyline é muito alto, e o resto é horizontal em roda. Então, esse custo é muito elevado. A gente não pode esquecer que a gente não vive num país rico, infelizmente, que teríamos recursos ilimitados para poder suprir toda essa infraestrutura, né? Eu gostaria de fazer um breve intervalo e a gente já volta rapidinho
para continuar essa nossa conversa que está sendo altamente produtiva. A gente vai dar uma paradinha agora e daqui a pouco volta. E obrigado pela presença de vocês nesse mais um debate defendendo a nossa cidade. Até daqui a pouco. Pois é, estamos de volta, obrigado por sua presença. Estamos de volta no programa de hoje que a gente está recebendo o Tenente-Coronel Pablo Neri Pereira, que é o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, o Rodrigo Marques, que é o presidente do CONSEG Centro, e Flávio Schaeffer, que é o assessor de Relações Institucionais do CREA. E a gente está debatendo sobre Florianópolis, sobre a nossa cidade, sobre que cidade que a gente quer para o futuro, para os nossos filhos. Pois é, e agora eu pergunto, é difícil resolver os problemas que estão aí, a não ser criando outros problemas. Como é que se estanca essa ferida? Joguei. Bom, um dos pontos de quem tem discutido muito isso é exatamente entender que a gente tem que criar uma linha base. Ou seja, o que já aconteceu, obviamente, excluindo as questões de área de preservação permanente, deve ser pensado e corrigido com REURB e outros mecanismos. E daqui para frente, criar leis extremamente rígidas para que isso não aconteça mais. Ou seja, é como um paciente que chega na mesa de cirurgia. Se ele está com uma hemorragia muito grande, o primeiro ponto é o quê? Estanca a hemorragia. Dali para frente, segue-se outros procedimentos. Então, a maioria das linhas de raciocínio nisso tem sido exatamente estancar o processo nesse momento e não deixar com que ele continue. A Câmara de Vereadores, de repente, ela não é voltada mais para os interesses eleitorais do que para os interesses da cidade, no seu sentimento? Eventualmente, sempre existe um desconforto nesse sentido, né? Porque muitos dependem dessa massa de manobra, digamos assim, para poder lograr seu êxito eleitoral. Existem vereadores excelentes, com ideias muito avançadas. O que é necessário é fazer essa alteração, fazer essa mudança do plano diretor, tentar prever, estancar primeiramente esse problema, demolir o que for avanço sobre a área de APP ou demais áreas não possíveis e, aliado a isso, eu acredito fazer um REURB ou fazer algum outro mecanismo que pudesse, de certa forma, legalizar o que é possível. Esteve aqui uma representante do Ministério Público e deixou bem claro que, na verdade, está colocando o que a lei determina. Mas até que ponto, de repente, a justiça ela entra para se somar ou ela entra para dividir? Eu acho que nesse processo a gente tem que reconhecer também que todos os atores, eles têm sido bastante atuantes nos últimos anos, pelo menos, né? A Polícia Militar, a gente vem acompanhando e diariamente a gente sabe onde que está se instalando tal casa, tal barraco irregular, e a gente trabalha bastante com o conceito de ordem pública, né? Como que a gente instala a ordem pública? Nessa questão da invasão irregular, é preciso reconhecer que teve um aumento de fiscalização, teve um aumento das demolições, a gente dá bastante apoio para a Prefeitura, o Ministério Público está bastante atuante nisso também. Eu usei a expressão errada, Ministério Público, eu queria falar Defensoria Pública. E teve aqui a Defensoria Pública, que teve até um problema numa das demolições, numa reação em defesa das pessoas desassistidas. Foi essa, porque a Defensoria foi criada para atender esse tipo de pessoa que, de repente, não tem condições de se defender e busca nesse organismo a sua proteção. A Defensoria Pública, de repente, ela criou um problema numa ação que foi feita aqui em Florianópolis. E até teve o representante aqui da Prefeitura que reagiu em relação a isso. E daí não andam desconectados? O meu ponto é que se está tendo ação, ou ela tem algum imbróglio jurídico, mas ela existe.
se ela existe, ela acaba também inibindo novas invasões irregulares, né? O grande problema é a inércia de fiscalização, a inércia de demolição. Quando a gente fica no estado inercial de ação do poder público de maneira geral, aí realmente essa questão sai do controle. Aí existe a discussão se deve demolir, não deve demolir, tinha a discussão da lei de demolição sumária aqui no município, mas só o fato de ter a fiscalização e ter algum tipo de ação, ela, como eu disse, no conceito de ordem pública, a gente já instala uma situação de temeridade para quem quer ser informal. Então, a gente tem uma diminuição disso, muito embora ela não acabe com o problema. Mas o importante é que todos os atores envolvidos, eles façam sua parte, ainda que vai destruir um barraco por semana, ou uma casa irregular, ou um prédio, como foi destruído já há 2 semanas atrás nos ingleses, um prédio inteiro, né? A Florânia destruiu um prédio inteiro que estava irregular, não tinha ninguém habitando, mas só isso causa um impacto na questão da instalação da ordem. Porque quando está habitando já começa a complicar. Bem Perfeitamente. complicado. No caso, inclusive, que você citou, Paulo, é o caso ali da ocupação, chamada Ocupação Marielle, né? Em que a defensora pública pediu o nome de todos os agentes que ali estavam. E que constrangeu os agentes, eles lá estavam cumprindo a lei, e eu respeito profundamente a instituição Defensoria Pública. Porém, a Defensoria Pública, não obstante de atender a pessoas que não têm condição de contratar um advogado, tem que cumprir a lei. E aquela ocupação está numa área de proteção permanente, ou seja, não pode ser construído. E aí os agentes que fazem isso acabam sendo constrangidos numa condição que realmente não deve ser aceitável. E aproveitando o gancho do Coronel Pablo, há um projeto de demolição sumária que vai dentro dessa linha de estancar e dali para frente não deixar acontecer, em tramitação na nossa Câmara dos Vereadores. E é importante que a sociedade pressione seus vereadores para isso. Ou seja, nós queremos que continuem tendo barracos sendo feitos a todo momento à nossa cidade, ou nós queremos que os barracos que estão irregulares, ao ser feitos, sejam sumariamente demolidos. Essa é a discussão que a sociedade tem que tratar. Sumariamente demolidos onde não tem morador. Perfeitamente. Agora, nós temos que entender que existe uma lógica nisso, e o Coronel Pablo sabe, que eu já visitei algumas comunidades com a Polícia Militar, em que já começa a haver o subterfúgio, o jeitinho brasileiro. O cara constrói uma casa, quando não consegue botar uma família, coloca habitação de interesse popular. Eu vi isso pessoalmente, o Coronel já viu isso em vários lugares. Então, ou seja, o jeitinho brasileiro de criar um mote para que essa construção irregular não seja demolida. Quando, na verdade, de novo, quando você coloca famílias em lugares que normalmente se chama de comunidades, mas, na minha opinião, infelizmente, tem a condição de favelas, porque o cara não tem saneamento, o cara vive sob o jugo de traficantes, de criminosos. Quando ele não tem a condição mínima social atendida, desculpa, você não está dando uma casa a uma família, você está subjugando ela a uma condição de vulnerabilidade social extrema. E depois me veio à cabeça agora decisões do STF. O ministro Barroso determinou que não poderia tirar ninguém durante a pandemia e nem demolir nada, por mais irregular que seja. Daí vem o ministro Fachin, não deixa a polícia subir em favela, daí fortalece ainda muito mais o tráfico. E aqui também valeu para vocês, aqui também, ou só ficou para o Rio de Janeiro? Essa decisão do Fachin a decisão, do acho país, que né? foi específica. Foi específica para o Rio. Específica para o Rio de Janeiro. Vocês iriam cumprir aqui? Tinham que cumprir, né? É que, na verdade, aqui é diferente porque o Rio de Janeiro faz operações para adentrar em favelas. Essas operações, elas têm uma complexidade logística do ponto de vista policial, elas têm algumas consequências. Já tiveram operações. Sim, mas aqui nossas radiopatrulhas, elas patrulham todas as comunidades diuturnamente. A gente não faz uma operação específica para adentrar numa comunidade. Até porque a própria comunidade que mora lá acaba gerando ocorrência no 190 e a gente tem que ir lá atender, né? Tem vários tipos de ocorrência, violência doméstica, perturbação. Então, a comunidade, ela possui uma vida cotidiana ali e a gente tem que patrulhar essa comunidade também. Então, é um pouco diferente do Rio de Janeiro, onde tem áreas lá que a polícia não sobe para subir, faz uma grande operação e daí sempre tem troca de tiro. Acho que é uma situação um pouco mais complicada em relação a Florianópolis. Mas a gente tem essa preocupação de estar nessas comunidades diariamente, justamente para manter essas comunidades seguras. Isso é importante. O CREA, pela importância dele, até que ponto ele não pode, não é interferir, o termo não é o termo mais adequado, mas impulsionar
a Câmara de Vereadores para determinados caminhos? Porque eu acho que, de repente, fica muito mais numa cultura de uma cidade que já passou aquele momento. A gente entende que esse problema social, a princípio, nesse parte de invasões, porque trata com uma população um pouco debilitada, nesses momentos de pandemia são mais afetadas ainda, e acredito que o CREA tem condições, tem expertise para poder dar subsídio para essas alterações. É um processo lento, é uma construção, isso não consegue de um dia para a noite, e vai, com certeza, necessitar apoio da comunidade como um todo para poder até balizar o que a gente vai querer para o futuro, né? E até que ponto vereadores procuram o CREA? A procura é baixa. A gente entende que até poderia ser um trabalho um pouco maior em relação a esses objetivos comuns, né? A gente até fez um levantamento, o CREA trabalha em âmbito estadual, a gente fez um levantamento dos prefeitos e vereadores que são do sistema CREA Confé, e a gente é muito pouco representado. A gente está com menos de 50 vereadores e prefeitos, e a ideia agora no mês de setembro é fazer uma frente parlamentar para que a gente possa buscar alguns avanços nesse sentido, né? Tornar, digamos, o CREA mais acessível, mais na ponta, para que isso possa efetivamente mudar essas leis e melhorar isso no passar do tempo, né? E nós dependemos das leis. E se as leis não andarem dentro de uma Câmara de Vereadores, que de repente foi tolhida pelo Ministério Público para não ficar liberando o nome de rua, e dizem que não estão liberando, em contrapartida falam que estão. Pelo menos o presidente esteve aqui, o vereador Catume, diz que desde 2015 não estão liberando ruas, mas já apareceram algumas ruas sendo liberadas por aí. Então fica essa dúvida de como fiscalizar, quem deveria fiscalizar. Mais uma vez, a pressão da sociedade civil é fundamental. Afinal, os vereadores lá estão como nossos representantes. Então, nada mais legítimo do que nós, como sociedade, cobrarmos para que eles façam realmente leis que possam ser aplicáveis. E com relação a isso, a partir do momento em que você libera um nome de rua em um loteamento irregular, em uma construção ilegal, a partir do momento que você libera a ligação de água, a ligação de luz, você cria um incentivo para que essas pessoas ali permaneçam. Então, por isso é que nós temos que, a partir desse momento, pensar no seguinte: daqui para frente, criar leis bastante sérias para que impeçam esse tipo de invasão ilegal. Mas no momento que criou o nome de rua, libera legalmente para a Celesc colocar, para a Casan colocar? É uma rua legalizada, vai ter o endereço, vai ter o CEP, ele é totalmente legalizado. Porque a grande reclamação é essa, né? Porque, eu moro aqui, eu não existo. Eu não tenho CEP, eu não tenho nome de rua, não tenho nada. E como é que são os dois lados também que a gente tem que ver. Não só um lado, né? Mas não permitir também que a ilegalidade acabe se estabelecendo. Realmente, a partir do momento que existe a legalização, a nomeação da rua, ela se torna, os terrenos ali no entorno se tornam legais. E como é que um vereador legaliza e o plenário aprova uma rua que é ilegal? Pô, que silêncio. Uma ótima pergunta. E, mais uma vez, a partir do momento em que nós entendemos que cidadania é participar da vida política da cidade, a gente começa a entender que temos condição de botar pressão em cima de quem esse tipo de conduta adota. Mas quem está lá dentro não é o representante da cidade? De repente, aquelas pessoas que conseguiram chegar lá, elas não estão levando uma cultura da cidade lá para dentro da Câmara que, de repente, deixa as coisas acontecerem? Na teoria, assim deveria ser. Daí a cidade está sendo culpada também do que está acontecendo. Mais uma vez, não só votamos, como, além de votar, nós temos que fiscalizar, cobrar, ir lá. Eu fico muito assustado quando eu falo com alguns cidadãos e vejo que a maioria dos cidadãos nunca foi à Câmara dos Vereadores. Nunca assistiu a uma plenária. Não sabe nem onde fica. Não vai a uma plenária. Então, como é que você quer, de repente, falar de um vereador se você não o cobra? Então, é muito importante esse tipo de participação. Chegar lá, como muitos movimentos já conseguiram, né, movimentos sociais, dizer, não, é essa cidade que nós desejamos morar. Afinal, todos nós pagamos por essa cidade. E, lamentavelmente, pagamos caro. Porque quando o sujeito faz uma ligação irregular, quem é que você acha, Paulo, que está pagando a conta dele? A água. Quando ele deixa de pagar IPTU e continua tendo serviços públicos. É isso que tem que ser discutido.
Você quer pagar para um cara ilegal? Você quer pagar para um cara vilipendiar a sua cidade? É isso que nós queremos? E quando falo sua cidade, não falo só de cidade de floriapolitanos, só de manezinhos. Falo da cidade de quem vive e de quem ama essa cidade. Esse é o ponto. Quem optou por ela, né? Optou Exatamente. Por viver aqui. Quem né? a adotou. E foi adotado por ela também. Perfeitamente. Né? E essa cidade é muito bonita para permitir chegar onde chegou e esses avanços aí estão realmente estão motivando esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Agora eu ainda fico batendo, é repetitivo o que eu estou falando, mas eu fico buscando o agente culpado por isso. Aquele que, de repente, está deixando a coisa acontecer. Daí eu olho para a Câmara, eu olho para a Prefeitura e daí? Você quer achar um culpado? Não, eu não quero achar, eu quero localizar. Então vamos localizar nós mesmos. Todos os cidadãos fazem parte disso. Desde o sujeito que dá uma esmola no sinal de trânsito, a um cara que troca o seu voto por algo de um candidato que lhe prometeu alguma vantagem, até mesmo no dia a dia, de não cobrar os nossos verdadeiros representantes. Inclusive aqueles que lá estão como funcionários públicos trabalhando, seja no Executivo, seja no Legislativo e seja no Judiciário. Pois é, se a gente não participar a gente fala tanto que gosta da cidade, né? De repente vamos nos integrar à cidade e vamos ser mais ativos, né? Coronel, eu me venho na cabeça agora que o senhor logo no início falou que cresceu muito a favelização, principalmente na região onde o senhor comanda, que o senhor é responsável. Cresceu a população e como é que está a atuação da Polícia Militar no sentido também numérico? Ela cresceu também ou ela continua devendo para ela mesma? Essa é uma excelente questão, Paulo. A gente fala dessa questão do crescimento desordenado da cidade e aí a gente precisa, ao longo dos anos, ao longo do tempo, aumentar o efetivo das forças de segurança. Só que isso é um erro, porque qual a reflexão que a gente tem que fazer? Quando a gente cresce uma comunidade de maneira desordenada, essa comunidade passa a ter problemas sociais gravíssimos, passa a ter o crime orbitando essa comunidade, eu passo a não controlar mais os indicadores criminais, que foi o que aconteceu em 2018 na briga de facção ali pela Vila União, com a facção do PCC de São Paulo, com a facção do PGC aqui do Estado. Né? A gente teve um índice de homicídios elevadíssimos em Florianópolis por causa disso. E a gente entra com repressão qualificada do crime. Mas a reflexão que a gente tem que fazer, e aí a gente aumenta o efetivo nessa repressão qualificada do crime, instala uma base policial, é que tudo isso é muito caro. Né? Segurança pública é muito caro. Então, para o 21º Batalhão de Polícia Militar manter hoje uma viatura rodando em qualquer bairro, ou qualquer batalhão do Estado, ou do país, qualquer organismo policial, né, para manter uma viatura rodando num bairro, numa cidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias do ano, eu vou precisar de 10 policiais militares, porque eles vão trabalhar em dupla, eles vão atender ocorrências de alta complexidade, eles vão ter uma escala militar de 12 horas, ou às vezes de 18 horas, que é uma escala militarizada, vão ter uma folga, então eu vou precisar de 10 por quê? Eu vou precisar de 4 guarnições com 2, mais férias durante o ano, são 10 servidores públicos que a gente contrata para patrulhar um bairro, uma região, numa viatura. Isso tudo é muito caro. Então, aí a cidade cresce de maneira desordenada, isso vale para qualquer lugar, né? Cresce de maneira desordenada, há os problemas sociais que orbitam o crime, os indicadores aumentam, e aí, por isso que eu digo que o final do problema é o 190. Aí a gente precisa de mais efetivo e aí a gente gasta mais dinheiro público em segurança, que é caríssimo. E o que me chamou a atenção também é o seguinte, no momento que a gente não estancar um problema que é visual, que todos nós estamos vivenciando. No momento que a gente não estancar, eu vou usar uma expressão que eu ouvia muito, isso vai descer para o asfalto. Quando descer para o asfalto, sai daquele universo e atinge diretamente o dia a dia de todos. Eu volto ao Rio de Janeiro, que quando eu vivia lá, eu sabia que tinha locais que não podia ir numa determinada hora. Hoje, não. Hoje não dá para ir em lugar nenhum sem ter uma determinada segurança. E isso pode, a Florianópolis, transformar nisso?
Bom, a comparação com o Rio de Janeiro, reitero que ela é um pouco longínqua. Sim, mas diminuindo uma longínqua, mas está acontecendo, está evoluindo aqui. Sim, não, com certeza. Que o Rio de Janeiro é uma realidade, ela é peculiar em nível mundial, né? Não existe nada no mundo parecido com o que acontece no Rio de Janeiro. Mas sim, a gente tem que ter essa preocupação, né? Porque diariamente o 21º Batalhão, a gente se preocupa com os indicadores de furto, roubo, homicídio, justamente, né, para a gente não ter esse efeito. Porque em proporção que vai aumentando a ocupação irregular, a favelização, a segurança pública é afetada diretamente. Sim. E a grande preocupação é justamente tratar essas comunidades como comunidades do ponto de vista do policiamento, da repressão qualificada do crime, tratar como comunidades que devem ser patrulhadas e devem receber segurança tanto quanto as outras. Apesar de irregular. Apesar de irregular. Então, o grande embate da Polícia Militar... Porque tem muita gente que sim, claro, gostaria de estar exatamente. São pessoas que acessam o serviço público, no nosso caso o 190, e geram ocorrências, às vezes, pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente vai ao encontro dessas pessoas, né? Que tem ali um tráfico de drogas, que tem ali um cidadão que cometeu uma violência doméstica, tem um cidadão que fez um disparo de arma de fogo, né? Então, há 2 semanas atrás, no final de semana, a gente apreendeu 5 armas só no norte da ilha, né, justamente nessa repressão qualificada do crime. Então, a gente tenta manter essas comunidades seguras do ponto de vista desses fatores que orbitam o crime. No nosso caso, né, de processo de favelização, é o tráfico de drogas, de maneira que a gente também dê segurança a essas pessoas e que esse conceito de vir para o asfalto, né, a gente não pode deixar se instalar essa dicotomia. Eu ter uma comunidade em que ninguém entra, ou a polícia não entra, eu ter uma comunidade que é boa de se viver. Quando isso se instala, eu saio desse primeiro estágio que a gente mencionou, né? Eu tenho o tráfico como um varejo, eu passo a ter domínio territorial do crime. E isso a gente não pode permitir. Isso aí não pode chegar lá. Isso a gente não pode permitir. Tem que resolver o problema o mais rápido possível. A gente está terminando, lamentavelmente. Eu tenho um minuto e meio para cada um de vocês. Qual a Florianópolis que o senhor quer para todos nós? Imagino que, primeiramente, a gente tem um controle ordeiro dessas nossas áreas, que são muito limitadas, como já falado, e está exposto a todo o negócio. A gente entende que o CREA pode ser um grande agente regulador, ajudar a sociedade, a gente é parceiro e a gente está à disposição exatamente para isso, para poder evoluir no que a gente já tem, tentando melhorar o que a gente já tem. Te faço a mesma pergunta, Rodrigo. Eu desejo uma Florianópolis em que a nossa sociedade civil não só cobre os nossos agentes públicos, como colabore e participe com eles. Nós temos um privilégio aqui, e talvez por isso nós nunca venhamos a ser um Rio de Janeiro, no sentido negativo, em que nós temos pessoas muito sérias. Nós temos uma polícia militar séria, nós temos guarda municipal séria, nós temos muitos servidores públicos sérios. E isso é um grande diferencial. A gente tem a possibilidade de tornar essa cidade melhor ainda do que ela é. Mas para isso nós temos que participar. Toda vez que nós apontamos um dedo para alguém, não esqueçamos que 3 voltam para nós mesmos. Então, vamos participar, vamos nos inteirar e, mais que tudo, vamos aprender com os erros que, lamentavelmente, outras cidades cometeram. Coronel, agora é a sua vez. Bom, pegando o gancho do Rodrigo, né, eu sempre digo que não existe um organismo policial numa cidade, em qualquer lugar do mundo, que seja forte se a gente não possui uma comunidade, uma cidade que também seja uma comunidade enganjada, uma comunidade forte no sentido de resolver os seus problemas. Isso é uma via de mão dupla. Não existe polícia forte onde a comunidade não é fraca, ela não se enganja. Então, o que a gente espera é ser parceiro da cidade, ser parceiro do poder público de maneira geral, principalmente parceiro da comunidade, para que nessa via de mão dupla a gente continue sendo uma polícia forte, mas com uma comunidade também forte e engajada. No programa passado, eu lembro que eu usei uma expressão, depois que nós finalizamos, usei uma palavra chamada união. Os 3 convidados deixaram bem claro a necessidade de unir forças para resolver os problemas da nossa querida Florianópolis. E hoje eu vejo e incluo uma outra palavra, participação.
e eu percebi muito aqui a importância de todos nós nos engajarmos participando diretamente dos problemas na busca de soluções. E como falou o Rodrigo, não vamos só cobrar, vamos também nos integrar. E isso é fundamental. E a cidade está precisando disso, precisando de cada um de nós. De uma maneira ou de outra, vamos tratar Florianópolis com a nossa dedicação e com a nossa principal participação. Eu queria agradecer muito a vocês por virem até aqui, ocuparem, de repente, cederem parte da agenda de vocês para uma conversa muito importante. Eu agradeço muito, que foi altamente produtivo. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou também ficou satisfeito com o que ouviu e, pelo menos, está havendo uma esperança que realmente a gente vai vencer todas essas barreiras que surgiram. Muito obrigado mesmo. E agradeço a você que esteve junto conosco até aqui, nesse Conexão ND especial Cidade Ameaçada. E terça-feira que vem, como é meu dia, eu estarei aqui de volta. Muito obrigado, um beijo e amanhã a gente se vê.